Olá, olá, senhoras e senhores de todo o Brasil, presta atenção que a notícia é bombástica. Flávio Bolsonaro deu uma entrevista à Folha de São Paulo e nós vamos daqui a pouco rodar o vídeo. Chegou com tudo. Ele disse que candidato de Bolsonaro terá que garantir que o STF não derrube o indulto mesmo à força. O senador diz que cenário já seria de ditadura do judiciário e defende a anistia como saída honrosa a todos, inclusive para Alexandre de Moraes. Fábio, que doideira é essa? Como assim anistia para Alexandre de Moraes? Meus queridos, a anistia é dar um basta em tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Então não entenda errado não e compreenda. Quando a gente fala de anistia, é ampla, geral e irrestrita, ou seja, vai alcançar todo mundo, militares, pessoas civis, militares, parte do governo que estiver envolvida, juízes, ministros, tanto de governo como ministro do STF, anistia geral, ampla e restrita. Entendeu até aqui? Então é isso, quando a gente fala de anistia é desse jeito, é geral, ampla e restrita. Vou trazer o vídeo do nosso querido Flávio Bolsonaro, que botou pra quebrar aqui no nosso programa, beleza? O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, o senador Flávio Bolsonaro, disse que para receber o apoio do pai como candidato à presidência, deve conceder indulto ao seu pai, mas brigar com o Supremo por isso, se for preciso. Perto do desfecho do julgamento que pode condenar Bolsonaro pela suposta trama golpista, Flávio insiste na candidatura do pai em 26, mas fala com mais abertura sobre um cenário sem ele e sobre a principal credencial para um eventual sucessor. Estou fazendo uma análise de cenário. Bolsonaro apoiar alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição com o Congresso para aprovar a anistia em 3 meses. Isso está concretizado. Aí vem o Supremo e fala é inconstitucional. Volta todo mundo para a cadeia. Isso não dá, é o que disse aí em entrevista à Folha de São Paulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o vídeo e a gente vai ir reagindo a esse vídeo aí da Folha de São Paulo. Todos os créditos aí pelo vídeo e também pela informação à Folha de São Paulo, ok? Nós estamos aqui utilizando o vídeo. Eu vou deixar o vídeo aqui um pouquinho mais acelerado pra gente, porque é 5 minutos de vídeo e eu quero que você entenda tudo o que está acontecendo aqui nesta conversa. Vamos lá. Se não tiver uma anistia, por isso que eu tô falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo. Eu vou voltar, gente, porque já estava acelerado, aí eu acelerei e ficou um pouco, não ficou muito legal, tá? Então vamos lá então, agora sim. Se não tiver uma anistia, por isso que eu tô falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele tá inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que ou que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu tô te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso sim. Isso já está sendo conversado? Não está sendo conversado, que a gente está esperando, né, que a justiça seja feita, que o Bolsonaro seja inocentado. Mas qual seria a alternativa? Vamos supor que isso aconteça. Aí eu estou te falando, aí é confusão. Mas aí seria, porque o senhor mencionou antes assim, assento dentro das 4 linhas, né? Comparado... Eu estou te falando fora das 4 linhas. Porque aí não tem mais remédio que exista para você fazer uma pessoa insana como Alexandre de Moraes voltar para a normalidade, voltar a ser um juiz.
e não achar que é o dono do Brasil, que tem a própria lei, o próprio Código Penal dele, que tem a própria Constituição dele. Então, o que eu estou falando é isso. Vai chegar num ponto que isso pode vir a acontecer no futuro, e vai ser muito ruim para todo mundo. Eu tenho certeza que ninguém quer isso. Eu vou fazer o que eu puder, o possível e o impossível, para que não se chegue a esse ponto. Mas é um cenário que pode acontecer. E eu pergunto, né, para quem está ali dando suporte para Alexandre de Moraes no Supremo hoje, eles querem isso? Eu acho que não também. Então, assim, somos pessoas civilizadas, que conversamos, temos que em algum momento acreditar na palavra um do outro e fazer com que a legislação seja cumprida e nem o Bolsonaro e nem essas centenas aí que já foram vítimas de Alexandre de Moraes continuem sofrendo uma perseguição sem fim como essa, e sem limites. Só um pontinho aqui. Então, assim, o que o senhor está falando é, se ele recebesse o indulto de um presidente eleito e o Supremo, que seria um mecanismo legal, cancelasse o indulto, aí sim o senhor acha que teria fora das 4 linhas, então aí sim seria um golpe, aí, nesse caso. Sim, aí vai ter que acontecer alguma coisa, porque certamente, se você está vendo que a Constituição não está sendo respeitada por quem deveria protegê-la e cumpri-la, a gente está falando de uma ditadura. Se você está falando de uma ditadura, aí qualquer coisa está valendo, é igual guerra. Na guerra qualquer coisa está valendo. Isso vai ser ruim, péssimo para o país, péssimo para a política, péssimo para o Supremo, para o Congresso, para todo mundo. Tá? Mas assim, é um cenário que pode vir a acontecer, se nada for feito, se essa hemorragia de descumprimento da Constituição não foi estancada. Que é o que eu estou vendo que está acontecendo. Então, obviamente, que o presidente, na hora de escolher um candidato, como a sua pergunta, ele vai levar em consideração isso. Agora, se compromete em fazer o quê? Não sei. Não sei, mas alguém que tenha a disposição, né, de alguma forma, fazer com que o Supremo respeite os demais poderes. Fazer com que o Alexandre de Moraes não continue sendo o dono dos votos de outros ministros lá, como parece que acontece. É só isso que o que você está pedindo não é um candidato que possa... Pessoal, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, também para fazer essa pequena pausa. O que o senador está dizendo é o seguinte: não se pode implantar uma ditadura do judiciário no Brasil. Não se pode. Ele não está pedindo golpe de Estado. O que ele está dizendo é: as forças têm o papel de segurar isso. De segurar quando um poder interfere no outro. Então, se o presidente da República der um indulto e o STF vier a caçar esse indulto, é o que ele estava falando aí, a coisa pode escalar para outro lugar. Se o presidente der uma anistia aos condenados do 8 de janeiro, juntamente com o Congresso, o Supremo não pode derrubar. Isso é interferir nos outros poderes. Isso só acontece hoje porque ainda, e vou dizer, só acontece porque ainda não estão mexendo no calo da esquerda ainda. Porque lá atrás, generais aí do governo, generais aí que participavam do governo de Lula, falava de intervenção militar. Entendeu? Quando a Dilma foi... quando ela se sentiu ameaçada que o impeachment ia acontecer mesmo, ela quis jogar para os militares o país. Ela quis que os militares entrassem, porque, segundo ela, o Congresso Nacional estaria interferindo no poder executivo, que é a presidência. Então, o que o Flávio Bolsonaro está falando aqui, não tem nada de golpe, nada distorcido. Vamos distorcer a situação aqui não, tá bom? Para vocês entenderem. E também essa semana eu tenho certeza que essas falas dele vai dar muitas reações aqui, mas ele foi cirúrgico, ele foi para cima e explodiu mesmo contra o STF, e nós estaremos ainda estaremos ainda dentro desse assunto. A hemorragia de descumprimento da Constituição não foi estancada, que é o que eu estou vendo que está acontecendo. Então, obviamente, que o presidente, na hora de escolher um candidato, como a sua pergunta, ele vai levar em consideração isso. Agora, se compromete em fazer o quê? Não sei. Não sei, mas alguém que tenha a disposição, né, de alguma forma, fazer com que o Supremo respeite os demais poderes. Fazer com que o Alexandre de Moraes não continue sendo o dono dos votos de outros ministros lá, como parece que acontece. É só isso que... O que você está pedindo não é um candidato que possa afrontar o Supremo? É um candidato que possa resgatar a democracia. Aí vai depender do ponto de vista, tá vendo? Porque um candidato que possa sair das 4 linhas da Constituição, que esteja disposto a brigar por isso. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque não tem outro caminho. É isso que o senhor acha o que eu estou falando é isso, que se continuasse nessa toada, da forma como o Alexandre de Moraes está conduzindo e manipulando os demais membros do Supremo, o Brasil não vai estar numa democracia. Não vai estar, porque é uma interferência direta de um poder no outro. A competência exclusiva para dar um indulto é do presidente da República. Tá? E só esse precedente só mudou por causa da Daniel Silveira.
porque era o Daniel Silveira, porque o presidente era o Bolsonaro. E olha como é que ele foi provocado, né? Isso aí, assim, está escrito na Constituição, atribuição exclusiva do presidente da República. Aí inventam-se teses, né? Porque isso aqui não pode, porque a Constituição diz que esse tipo de crime não pode, não sei o quê. Assim, tudo tem uma tese, né, para dar embasamento, ainda que frágil, porque eles querem fazer já no final. Então, assim, é um processo que está invertido. Você não analisa um processo e as provas para tomar uma decisão. Você toma uma decisão e você forja. Você constrói as provas que você quer para depois justificar aquela sua decisão. Isso está longe de ser uma democracia. Isso acontece na Coreia do Norte. Isso acontece na justiça da Venezuela. E eu acho que ninguém quer se comparar aqui à Venezuela, né? O nosso país tão grande como é. E assim, a gente todos nós querendo a democracia, isso não dá para defender que uma coisa democrática que esteja sendo feita. Então, assim, do meu ponto de vista, eu vou fazer de tudo o que tiver ao meu alcance para que não chegue a esse ponto. Agora, é uma análise de cenário que tem que ser levada em consideração na hora de tomar decisões agora. Porque não dá, ninguém aguenta mais ser tão perseguido e ter seus direitos tão desrespeitados, né, como está acontecendo até agora. Senador, quem que teria esse perfil hoje no cenário que a gente tem? Não sei também. O presidente, como uma pessoa que ninguém vai assumir isso. Quem vai assumir que eu sou o candidato que, né? Eu sou o candidato que vai fazer isso ou fazer aquilo? Ninguém vai assumir isso. Então não adianta ficar especulando nomes aqui. E rapaz, você entendeu? O senador Flávio está defendendo o golpe de Estado. Não é isso. O que ele está dizendo é que o país, se as coisas continuarem como estão, é dois caminhos que eu acredito. Uma é essa tese dele, tá bem? Essa tese, porque os militares estão aí para fazer o quê? Para impedir que um poder sobressaia ao outro, tá? Ninguém está defendendo intervencionismo aqui, não. O que ele está dizendo é isso, e é o que diz a nossa Constituição. Porque os militares não tem que ter lado, não. Os militares é Bolsonaro, não. Os militares não é Lula. Não é isso? Eles estão aí para defender, em se tratando de um poder interferir no outro, entendeu? Eles estão aí para defender o país quando um poder interfere no outro. Aí vem o presidente dar indulto para o Bolsonaro. Ou vem o presidente dar anistia para todo mundo. Bolsonaro dá anistia também aí para os condenados do 8 de janeiro. Aí o que vai acontecer? Aí vai o Moraes e o STF vai lá e vai derrubar? Como fez no caso do Daniel Silveira, quem se lembra? Bolsonaro deu indulto, deu perdão ao Daniel Silveira. O que aconteceu? Não serviu de nada. Não acabou em nada. Por quê? Porque nós temos aí uma interferência de um poder no outro. Um poder tomou a decisão, vem o outro e caça a decisão. A outra situação seria o Senado, a gente eleger pessoas que têm vergonha na cara e que estão comprometidos aí com em combater essas interferências. Porque sim, o Senado pode fazer alguma coisa. O Senado pode fazer algo. E é isso que nós estamos aí na expectativa que o próprio Bolsonaro disse. Eu preciso de 44. E a gente vai lutar aí pelos 44. E aí eu pergunto para você que acompanha o meu canal aqui, onde você estiver comigo, você já parou para pensar que 2026 é o ano em que a gente precisa eleger o maior número de senadores possíveis? Bolsonaro vai trabalhar por 2 nomes em cada estado. Um mais aliado ao bolsonarismo, né? Vou usar esse termo. E o outro mais aliado aí, alguém que seja mais de centro, né? Mais de centro, mas que tenha esse compromisso de amanhã ou depois tiver que votar impeachment de ministro, principalmente de Alexandre de Moraes, que esteja à disposição. Porque no nosso país, o que nós estamos vivendo nos últimos dias é uma perseguição política danada. Estão caçando os opositores aqui no Brasil do mesmo jeito que lá na Venezuela caçam os opositores. A gente sabe que, a gente até brinca aqui, que aqui na Venezuela do Sul, as coisas não são muito diferentes lá da outra Venezuela, da Venezuela do Norte. Aqui eles querem, porque querem seguir os mesmos modus operandi. Inclusive, quando o Lula esteve no Brasil, eu quero saber quem se lembra. Quando o Lula disse, eu estou mais maduro, ou seja, eu estou mais ditador. Entende? Foi isso que o Lula disse, não foi? Estou mais maduro, estou mais maduro. Mais maduro?
Augusto é o nosso querido jornalista aí da Oeste, o Augusto Nunes. Ele vem comentar o seguinte, minha gente: a perseguição aos candidatos da oposição já começou e foi com Gilson. O Gilson, ministro de Bolsonaro, ele sofreu busca e apreensão, foi preso e tudo durou 14 horas, entre mandado de busca, liberação, né? Vou colocar na tela para você entender mais essa situação com o Augusto Nunes da Oeste Sem Filtro. Tudo aí começou a campanha eleitoral de 2026. Os candidatos ao Senado pela oposição serão perseguidos. Já começou agora com o Gilson Machado. Qual é o crime que ele cometeu? Ele é contra o governo Lula e acha que o Supremo está errado. Então não pode ser senador. Já começou. Porque essa história, se não fosse dramática, e como tantas outras, é uma piada. É uma piada, é uma anedota. Isso aí eles não foram verificar no consulado português, como lembrou o Alexandre, se isso aí procede, se faz sentido. Eles não investigam nada, eles agem e prendem primeiro. É como o pistoleiro bêbado, né, que entra no salão, num faroeste de 5ª categoria e atira num cara para depois saber se era aquele mesmo que ele estava querendo matar. Ele confere os documentos. É assim que estão agindo delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal e ministros do Supremo. É isso que precisa acabar no nosso Brasil, minha gente. É isso que precisa acabar no nosso Brasil. As perseguições no nosso país aos políticos de direita precisa acabar. Nós estamos vivendo um verdadeiro cenário aí, parecido com um cenário de guerra, aonde saem às ruas todos os dias para caçarem quem é de direita nesse país. Inclusive, uma das perseguições que nós estamos vivendo, principalmente para quem é de direita, é a questão das redes sociais. Aquele pacotão que o STF está aprovando contra o Marco Civil da internet. A censura às redes sociais já chegou. Quem se lembra do Bruno Ayub, o Monark? Quem se lembra do Monark falando: acorda! A censura! O que você está esperando? Você está esperando sua mãe ser presa para você acordar? Acorda! A censura já chegou, a ditadura já chegou. E é uma das maneiras que eles utilizam para poder perseguir a direita. Eu até falo, a esquerda ela é totalmente analógica. Bolsonaro faz uma live, dá uma entrevista, dá milhões de views. O Lula foi tentar fazer um programa e o jornalista que iria entrevistar o Lula, e olha que todo equipado, né, com câmeras. Na época eu não tinha desse microfone, né? Eu ficava babando, né? Porque eu usava esse microfone lá, caríssimo, câmeras caríssimas, desfocando o fundo. Eu nem fundo tenho, né? Preto o negócio aqui. Então o que acontece? Uma estrutura de televisão. Por quê? Utilizando do aparato ali, né? Da presidência, enfim, da TV. E aí o que acontece? Não tem audiência. E eu até falo, a esquerda não é engajada, não é só nas redes sociais, não. Quando a coisa tá ruim, principalmente agora quando a coisa tá ruim, para um petista para você conversar com ele vai falar: não gosto de política, o Lula é ruim, o Bolsonaro é ruim, eu não gosto desse povo. Tá tudo ruim. O Lula tá ruim, o Bolsonaro tá ruim. E era quem, alguns dias atrás, tava dando a vida pelo Lula. Agora não presta, ninguém presta, entende? Porque eles não conseguem defender esse desgoverno. E o caminho que o STF acabou de tomar é de censurar. Assim, a direita ela não vai conseguir avançar com suas pautas, ou vamos ter muitas dificuldades aí. Porque agora é a plataforma que vai remover o conteúdo. A plataforma, para não ter problemas com a justiça, ela vai baixar a régua.
Então, ela desconfiou. Às vezes o papo nem é aquilo. Ela desconfiou que a sua postagem pode ter um encaminhamento para o rumo que eles não querem. Tchepo. Exclusão. Ah, Fábio, mas vão só excluir o post. Mas isso é censura. Não é? É censura. E aí? E a direita que usa as redes sociais? E você que me acompanha, que usa as redes sociais? Eu que trabalho com redes sociais. A gente vai fazer o quê? Vou fazer um programa para dar receita de bolo? É isso mesmo que nós estamos ouvindo? Eu vou fazer um programa para dar receita de bolo. Olha aqui, ó. E o Congresso Nacional pode barrar isso. É o que está dizendo aqui mais um corte lá da Oeste Sem Filtro, todos os créditos aí pela imagem. Nós estamos reagindo à informação que eles divulgaram. Presta atenção. Dentro do trâmite constitucional. O Congresso pode rever isso? Pode e deve. Aliás, esse ponto da vigilância é muito interessante porque a gente tem se falado muito em responsabilização, mas não é isso que está em jogo. Os ministros não estão preocupados com isso, porque isso tem, como a gente mencionou. O ponto deles é que eles não querem correr risco. Esse é o doutor André Marsiglia. Ele é advogado constitucionalista, né? Ele é especialista na Constituição e em liberdade de expressão. E ele fala muito sobre liberdade de expressão. Vamos ouvi-lo. O deles é que eles não querem correr risco. A vigilância, o estado policialesco, ele só existe quando o risco do possível ilícito não pode acontecer, não pode estar em jogo. Vamos fazer aqui uma pequena comparação. Artigo 121, homicídio. Não é porque tem um artigo que os crimes deixaram de existir. Sim. Ao contrário, se deixasse existir, não precisaria do artigo. Então, a gente, quando coloca uma lei em vigor, a gente não está pensando em evitar o crime, a gente está pensando em punir o crime. Isso nós temos, mas isso não basta a eles. Eles querem evitar o risco do ilícito. Eles querem o controle, é aí que a vigilância precisa aparecer, aí que a polícia nas ruas das redes precisa ocorrer, é aí que esse órgão é perigoso, e aí que essa fiscalização vai ser autoritária, e aí é que o Congresso tem que atuar. Atuar para não deixar que um órgão submetido ao STF seja o fiscalizador, ou para criar, enfim, mecanismos para que esse órgão seja fiscalizado pelo Congresso, que é quem deveria, aliás, estar à frente disso tudo desde o início. E também o Congresso poderia tornar mais concretos esses conteúdos que vão passar a ser regulados. Então, como eu mencionei, desinformação, discurso de ódio, nada disso está legislado. Discriminação, racismo, vimos na semana passada como que isso pode ser equívoco, como que é possível, do caso Léo Lins, que a discriminação seja usada para censurar. Então, tudo isso pode estar na mão do Congresso para eles aperfeiçoarem esses conceitos e não deixarem que o STF siga adiante com isso. A regulação, fazer uma regulação no Congresso, eu acho mais difícil nesse momento e muito trabalhosa. Mas apertar parafusos e desapertar os parafusos que não devem... E aí, vocês acham que o Congresso, sob o comando de Davi Alcolumbre, né, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados no comando de Hugo Mota, o Senado no comando do também presidente do Congresso, que é o senador Davi Alcolumbre, você acha que esses centristas aí, esse povo do centro, irão fazer alguma coisa? Você acha? É mais uma só. Daqui a pouco é liberado a questão lá das criancinhas, né? Daquela pauta lá. O cigarrinho. Tudo caminhando no STF, vocês sabem muito bem. Na época o Rodrigo Pacheco virou uma arara. Só que você sabe como é que dá comidinha na boquinha, quando dão comidinha na boquinha da arara? Sabe? Que ela fica boazinha. Aquela arara que saía bicando todo mundo, saía corroendo, roendo as coisas. Quem tem, né, autorização para criar esse tipo de animal sabe que é terrível. Arara, se você não deixar ela num... eu conheço o pessoal que tem arara, né, tem autorização para isso, criam araras e são uma jaula gigante, né, pra bichinha ter espaço e também porque se deixar solto, aquele bico é indestrutível. Só que aí o que acontece? A arara que o Rodrigo Pacheco virou contra o STF, foram lá e deram um cuticute na boca dele, né? Levaram ele, o Lula levou ele para viajar, teve reunião com o ministro, aí frouxou. Aí frouxou. O Congresso só é bravatas. Olha o Hugo Mota tá brabo. Hugo Mota tá brabo, rapaz. Ele tá brabo com o Lula, esse negócio de IOF aí, isso aí vai pegar. Também tá brabo.
Aí daqui a pouco o Lula chama ele, ô menino, vem cá, senta no colinho do pai. Aí um ministro chama ele, né? Aí vai pra uma lagostada com uísque, não sei se ele toma, não é isso, e nem sei se gosta de frutos do mar, enfim. Uma reunião, um jantarzinho, um passeio, já era. Acabou-se. Acabou-se. Eu lembro que na época do Rodrigo Pacheco, o que aconteceu, Fábio, com o Rodrigo Pacheco? O Pachecudo simplesmente... Na hora que o bicho tava pegando, a gente falou, agora vai. A gente ficou sabendo que uns 3, 4 dias depois, fazendo viagem para São Paulo, no mesmo avião com Alexandre de Moraes. Foi Alexandre de Moraes? Não posso ser leviano também, né, gente? Foi com Alexandre de Moraes indo para São Paulo. E aí? Pra que uma viagemzinha para São Paulo? Fala pra mim. Ele foi fazer o que em São Paulo? De Brasília a São Paulo, pelo menos um avião comercial, é 1 hora. Não sei desses aviões da FAB, né? Se demoram mais, como é que é ali a autonomia, o tempo de voo. Mas viajou para São Paulo. Para quê? Para ter um papinho com o ministro. Em 1 hora, né? E não sei se foram para algum tipo de evento aí juntos, né? Em 1 horinha dá para trocar uma ideia, não dá? Trocar uma ideia, tomar uma água com gás, né? Um limãozinho e gelo, e já era, pau na máquina, e já Elvis, como dizem, né? Já era. A situação resolvida. Situação resolvida. Uma outra situação que eu quero abordar aqui com você tem relação também com 2026. E é engraçado essa ânsia, né? Eu também fico, né? Confesso pra vocês. Mas essa ânsia para descobrir quem vai ser o candidato se Bolsonaro não estiver na jogada, quem será o candidato que irá disputar aí a vaga com o apoio do Bolsonaro, o apoio do bolsonarismo. Aí já começam, né, todo tipo de especulação. Isso é especulação, tá? A gente também faz aqui no canal. E eu acho que a candidata deveria ser Michele. Porque, Fábio, ela não tem experiência. Rapaz, ela tem Bolsonaro. Ela tem os filhos de Bolsonaro, os quais ali, alguns, ela se dá bem, né? Eu acho só o Carlos, né? Que eles não amarram muito o burro junto, né? Não trocam muita ideia. E aí, o que acontece? É isso daí, ó. Começa agora, o que acontece? Aliados veem um caminho para Michele Bolsonaro chegar ao Planalto. Eu fico pensando, o Bolsonaro tem 58, pelo menos o que deu nas urnas, né? Bolsonaro tem 60 milhões de aliados e esse número deve estar maior. Porque quantos viram aí que Pablo Marçal é tiro no pé? Quantos viram aí que não dá para confiar no Centrão? Entendeu? E outra situação, quantos viram lá do lado do Lula, ou que nem é Lula não, mas votou no Bolsonaro, caiu no papo do ele não? Lembra do ele não? Ele não, ele não. Ele não. Lembra dos artistas? Ele não. Caíram no papo do ele não. Agora tá todo mundo lascado, sem dinheiro, todo mundo ferrado e ainda sendo roubado. E aí o que acontece? Não tem a quem recorrer. E aí, né, provavelmente deve apoiar aí o Bolsonaro. Então, a matéria do portal Metrópolis, ela diz o seguinte, ó. Nessa ânsia de tentar encontrar aí um substituto para Bolsonaro, e isso daqui tem muito a ver com o Centrão. Às vezes eu penso que até o Centrão, que tem Centrão aliado de Bolsonaro, né? Eu sou um aliado do Bolsonaro, deixa eu dar uma entrevista aí. Então, isso daqui pra mim é gente do Centrão tentando, meu querido, ó, jogar o nome do Tarcísio. Tarcisinho, nós estamos de olho, olha que nós estamos publicando sobre você. Olha só, vamos lá. Aliados de Bolsonaro enxergam um possível caminho para que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, consiga chegar ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026 como candidata a vice. A avaliação desse grupo é que, por nunca ter ocupado um cargo eletivo, Michele não teria apoio político para ser cabeça da chapa. Nesse cenário, o melhor caminho seria ela ser vice de quem? De quem? Do Tarcísio. Caso aceite ser vice de Tarcísio, Michele abriria espaço para outro aliado de Bolsonaro disputar o Senado pelo Distrito Federal.
vaga pela qual a ex-primeira-dama é cotada originalmente. Em 2026, 2 vagas de senadores, ou de 2 vagas de senador, estão em disputa por estado. No DF, campo da centro-direita está engarrafado com o governador Ibanez Rocha, do MDB, a deputada Bia Kicis, que estão de olho no Senado. Sabe que também quem está ali de olho no Senado também, o Metrópolis não quis colocar para não dar crédito para ele, né? O nosso querido doutor Sebastião Coelho, ele também é pré-candidato aí até pelo Novo, né? O Partido Novo, que é um partido de direita, ele é pré-candidato aí ao Senado pelo Distrito Federal, ok? Então nessa ânsia aí de encontrarem um substituto para o Bolsonaro, e eu até penso que isso daqui vem, esse tipo de conversa, esse tipo de divulgação vem ali de partidos aliados ao centro, né? Porque eles sim estão numa ânsia para poder encontrar ali, poder começar a caminhar, né, os alinhamentos. Eu acho que eles estão dependendo disso também para poder desalinhar com o Lula, para poder descer da carreta furacão. Eu acredito que eles estão bem nessa situação aí de pular fora do barco mesmo, ok? Ô pessoal, para você que está ligado aqui comigo, eu não falei sobre isso ainda, com tanta ênfase, mas ajude o nosso canal. Qualquer valor aqui será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, você possa contribuir com o meu programa, ajudando o meu canal aqui. 11 95275 3898. Informação na tela. O bicho pegou. Advogado de Cid nega esclarecimento sobre viagem da família aos Estados Unidos. Conforme César Bittencourt, familiares do tenente-coronel não tem nada a ver com o processo. Dane-se o PGR. O quê? O cara mandou o PGR ir se danar. Dane-se o PGR. Uau! O que tá acontecendo? Mauro Cid, a família dele saiu do Brasil. Mais uma família, agora uma família tá exilada, tá bem? A família de Mauro Cid deixou o país. Mauro Cid, pelo menos ao que foi divulgado, aí, engraçado que o Xandão não quis prender ele, né? Quem tava correndo o risco de fugir do país é ele, aí prendeu o Gilson. Engraçado isso. Engraçado. É a mesma coisa de você pedir para falsificar um documento, né? Um passaporte. E aí prende o falsificador, o cara que falsifica o passaporte. Mas quem ia utilizar o passaporte para ir embora não prende. Eu não estou dizendo que o Gilson ajudou ele mesmo, o Gilson negou isso, e nem estou dizendo que o Gilson trabalha com passaporte falso, tá bem? O que aconteceu é que o Gilson, né, segundo ele, às vezes que ele esteve na embaixada portuguesa lá no Recife, foi para pedir aí, para poder trabalhar a questão da renovação do passaporte do pai dele, né? Um senhor de mais de 80 anos. O advogado César Bittencourt, vamos à matéria. Ele é responsável pela defesa do tenente-coronel Mauro Cid, declarou que seu cliente não precisa prestar esclarecimentos sobre a viagem de seus familiares aos Estados Unidos da América. O jurista ainda criticou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, depois do PGR solicitar ao Supremo Tribunal Federal, STF, a prisão de Cid, sob suspeita de que estaria planejando deixar o país. Bittencourt foi incisivo. Dane-se o PGR, escreveu Bittencourt ao jornal Folha de São Paulo. A vida de Cid segue indiferente à existência do processo. A petição de Gonet mencionou viagens de familiares de Mauro Cid e supostos esforços do ex-presidente, do ex-ministro do governo Bolsonaro, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, para obter um passaporte português para o militar, como elementos que reforçam uma suspeita de tentativa de fuga. Machado chegou a ser detido pela Polícia Federal em Recife, mas teve a prisão preventiva revogada na noite da última sexta-feira, dia 13. Em relação a Cid, a Polícia Federal iniciou uma operação para apurar possíveis planos de fuga depois da viagem
de sua família para os Estados Unidos da América. De acordo com a defesa de Cid, agentes policiais chegaram à casa do militar com uma ordem de prisão. Contudo, foram informados no local sobre a revogação da detenção pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável pela autorização da operação. O STF confirmou que Cid não foi preso, mas o apresentou detalhes adicionais. O tenente-coronel compareceu à sede da PF em Brasília por volta das 11 horas da última sexta-feira para prestar depoimento. Os familiares de Mauro Cid embarcaram para os Estados Unidos em 30 de maio para participar da celebração de 15 anos de sua sobrinha. Seus pais, sua mulher e uma de suas filhas viajaram pela Copa Airlines, com partida de Brasília e escala na cidade do Panamá, com destino a Los Angeles. Bittencourt sustentou que os familiares do militar não possuem relação com o processo e não devem justificativas. Afirmou ainda que não há previsão de retorno dos integrantes da família ao Brasil, embora registros de passagens indiquem a volta prevista para 20 de junho, conforme foi apurado pela Folha de São Paulo. A família está nos Estados Unidos sem data para retornar, escreveu o advogado. Ela não tem nada a ver com o processo do Cid e não deve explicação a ninguém. O Cid não pode viajar há mais de ano e ninguém morre por não poder viajar. Ele está bem e cumprindo as condições processuais. O Cid estar bem é um negócio meio difícil de entender, não é isso? O Mauro Cid está bem é um negócio assim, que não dá muito pra gente confiar, não é? Não dá pra entender muito essa situação aí. Então, tá aí, corajoso, hein? Falou que o PGR tem que se danar. E aqui, ó, mais uma informação pra você na tela. Essa daqui foi bombástica. André Mendonça requisita informações sobre fraudes no INSS. Além de ao Instituto, o ministro pediu esclarecimentos à Polícia Federal e aos órgãos de controle sobre descontos suspeitos em benefício. Na última sexta-feira, dia 13, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, STF, requisitou que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e a Controladoria Geral da União, a CGU, a Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União, o TCU, enviem informações sobre as suspeitas de fraudes, omissões e práticas abusivas na aplicação de descontos em benefícios previdenciários. Rapaz, a medida foi tomada na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 1224, da qual Mendonça é relator. Na ação, o Instituto Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência, o Oceano Azul, aponta práticas abusivas no INSS relacionadas a fraudes massivas por meio de descontos individuais. Sustenta ainda que o órgão age com morosidade excessiva e que há falhas graves nas prestações de informações aos segurados. O relator listou 19 demandas às quais o INSS deve atender. Entre elas, o Instituto deve apresentar o número de pedidos e cancelamento de descontos protocolados a partir do dia 24 de abril deste ano. E responder se há um canal de atendimento específico para receber esses pedidos. A CGU e ao Tribunal de Contas da União, Mendonça solicitou cópias dos processos já abertos em andamento para que investiguem fraudes em descontos feitos nos benefícios do INSS e a demora no atendimento de pedidos de aposentadorias e auxílios. Também quer saber quais alertas o órgão enviou ao INSS sobre irregularidades. Já a Polícia Federal, Mendonça determinou que encaminhe informações sobre inquéritos em curso relacionados ao tema. Entre elas, quais entidades, entre sindicatos, instituições financeiras e associações, estão sob investigação. O ministro André Mendonça botou pra porcar. Foi explosivo contra o governo de Lula. E, meus queridos, não só o ministro aguarda isso,
mas o Brasil inteiro aguarda por respostas. Respostas das quais nós não fomos contemplados. Eu, você, principalmente quem teve deduções aí em seu rico dinheiro, em seu rico dinheirinho, essas pessoas estão clamando. Quando é que vocês vão nos pagar? A sociedade brasileira, o Brasil precisa entender. E também, né, eles cobram quem é o responsável por isso. Fica o Lula jogando nas costas do Bolsonaro. Bolsonaro diz que se no governo dele teve alguém responsável por isso, que pague a rigor da lei. O povo de bem do Brasil cobra uma solução para isto. E me parece que nós não estamos vendo nada caminhar. O Lula não tem interesse nenhum nessa matéria, nesse assunto. Olha aqui, governo Lula pede que o STF suspenda ações de restituição por fraudes ao INSS. A Advocacia Geral da União ainda solicita a liberação de um crédito para reparação das vítimas de fraudes. Olha isso, para as vítimas das fraudes. O Lula, além de querer que o STF anule, que suspenda ações de restituições. Então o que acontece? Aconteceu tudo isso, e quem está pedindo a restituição, o STF tem que paralisar, segundo Lula. Tem que parar o processo. Porque, segundo Lula, não é contra ele, não é contra o país. É quem então? É quem então? Até onde eu sei, foi Lula que indicou o irmão dele para o sindicato. Até onde eu sei, o irmão é do Lula, não é do Bolsonaro. Porque se fosse irmão do Bolsonaro, um que eu sei o nome, né? O Renato Bolsonaro. Se fosse o Renato Bolsonaro, meus queridos, já tinham descoberto todo o esquema do INSS. Escuta o que eu tô te falando. Se o investigado ali, ou se fosse durante o governo do Bolsonaro, e se fosse o irmão do Bolsonaro, eles já tinham descoberto. Já tinham descoberto. Obviamente, claramente já estaria tudo resolvido. E determinando aí que a União, determinando que a presidência entrasse com o ressarcimento aí, os ministérios aí responsáveis. Pelo amor de Deus, gente, que Brasil estranho nós estamos vivendo. Que Brasil esquisito, não é? Que Brasil esquisito, um Brasil que está sendo tomado por manifestações. Essa semana o Brasil começa a explodir manifestações aí, o agro insatisfeito em em alguns estados. Há um número aí, aproximadamente 9 estados já estão se manifestando. Tá bem? Eu tô nos grupos aí, eu tô vendo já pipocando manifestação para todo lado contra esse desgoverno. E o que nós estamos vendo e vivendo nesse país, minha gente? É o povo sofrendo. Aí, ó, cadê? Em todas as áreas, meu. Quem tem um dinheiro não arrisca. Quem tem um dinheirozinho se manda do país. Quem tem um dinheiro se manda. Não vai ficar aqui, não vai investir. É fuga de capital. Eles vão lá e vão fazer o quê? Vão simplesmente ir embora desse país. Simplesmente isso, acabou. Tchau pra vocês. Cadê o dinheiro que estava aqui do INSS? Você acha que investidores vão confiar nesse país? Olha isso que eu estou destacando aqui para você. Comparação com Biden. Washington Post investiga a capacidade de Lula para mais um mandato.
Ai, gente, parece piada, mas não é. Você sabia? Pois é, parece piada, mas não é. O jornal americano The Washington Post publicou uma reportagem neste sábado, dia 15, na qual aborda a capacidade, no último sábado, dia 15, a qual aborda a capacidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se candidatar para um mandato. O jornal cita a idade de Lula, 79 anos, fala de assessores próximos e pesquisas recentes que indicam que a maioria dos brasileiros não querem que o petista dispute um quarto mandato. Lula, no entanto, tem dito que pretende lançar a sua candidatura à reeleição em 2024. Nos Estados Unidos, a ideia do presidente é particularmente relevante porque Joe Biden, por exemplo, deixou o cargo com claros traços de senilidade, embora durante todo o mandato ele tropeçasse e cometesse gafes, que indicavam problemas de saúde e seus assessores de imprensa omitissem os fatos. Sua condição foi exposta no debate eleitoral contra Trump. Segundo o Post, aliados e assessores próximos admitem que Lula apresenta sinais de cansaço e tem dificuldade para lidar com um Brasil mais polarizado. Pesquisas recentes indicam que 2/3 dos eleitores demonstram preocupação com a saúde do presidente. A comparação com Joe Biden tem ganhado espaço até entre apoiadores. Eu já fiz isso daqui, essa comparação, não é? Eu já comparei Lula com o Joe Biden. Olha que eu fui mais perto aí do que os jornalistas americanos, hein? De acordo com a reportagem, o petista tem concentrado esforços em atividades físicas para manter a mobilidade e a aparentar vigor. Isso, porém, não bastou para reverter a queda na aprovação. O Washington Post ressalta que Lula perdeu o amplo apoio conquistado em 2022, quando voltou ao poder, prometendo pacificar o país e reconstruir a estabilidade. Pesquisas recentes mostram que parte dos eleitores avalia que Bolsonaro como o melhor. Além disso, indicam que Lula não conseguiu recuperar o entusiasmo popular. Esse cara tá perdido, gente. Esse cara não sabe nem que dia é hoje, né? Não sabe nem que dia é hoje. E você sabe o que ele faz pra caramba? Gastar dinheiro. Aí me chama, né? É pra gastar dinheiro, me chama que eu vou. É pra gastar dinheiro, me chama que eu vou. Você sabe, nessa situação aí, ó, nós temos Lula lá nos Estados Unidos sendo comparado a Biden, ok? Nós temos o desgaste da imagem do Lula. Nós temos um governo destruído e gastão, aumentando imposto, fazendo o povo sofrer, fazendo o povo chorar, meus amores, roubando o povo, né, com entidades do governo, com entidades que têm relacionamento com o órgão do governo, que é o caso do INSS. Essas entidades, sindicalistas, foram lá e creu no dinheiro. E o Lula ainda pedindo para que seja encerrado aí os processos do STF contra o governo de Lula, tentando omitir, tentando destruir o que pesa contra ele. E o que nós temos ainda, meus queridos? Isso daqui, ó, presta atenção. Eu já vou destacar para você que está aqui comigo. Olha só. Governo Lula vai gastar 324 bilhões fora da meta fiscal. Reportagem é da CNN, eu quero reagir aqui para você que se liga aqui no Aborda Notícias, onde você estiver com a gente. Vamos lá.
O governo Lula vai gastar pelo menos 324 bilhões de reais fora do escopo da meta fiscal. Esse valor se refere aos 3 primeiros anos deste mandato, ou seja, 2023, 2024 e 2025. Dentre estas despesas, 2 se destacam e a gente vai detalhando aqui na arte. A despesa, o líder, né, de valores desta lista é o que foi aprovado na PEC da transição. Como você pode ver ali que de 145 bilhões, PEC que foi aprovada logo após a vitória de Lula nas urnas, mas antes de encerrar o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela foi aprovada ainda no ano de 2022 com um total de 145 bilhões de reais. Esse dinheiro foi gasto com a aprovação do Congresso Nacional, especialmente com programas sociais como o reforço do Bolsa Família, Auxílio Gás e Farmácia Popular no início do atual mandato. A segunda maior despesa do levantamento da IFE fica com os precatórios, quase 138 bilhões. Também há gastos de quase 6 bilhões de reais no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, via estatais, e 3,8 bilhões de reais para o setor cultural, entre outros. Com esse tipo de transação, o governo consegue pagar essas despesas, algumas decididas pelo próprio governo, outras impostas pela Justiça ou decididas no governo passado, sem afetar a meta para as contas públicas que é perseguida pela equipe econômica. Para pagar a conta, é preciso pedir esse dinheiro emprestado. E aí, com isso, a conta é paga. Não há impacto da meta fiscal, mas a dívida pública continua crescendo. Afinal de contas, o dinheiro precisa sair de algum... Ô, gente, vocês entenderam? Deixa eu falar aqui pra você o que está acontecendo. O Lula vai gastar, no final, né, dos 3 primeiros anos, 324 bilhões. É fora da meta fiscal. Eu não consigo entender isso. Você se lembra que na transição o STF autorizou... Tudo é o STF, né? Autorizou o Lula a gastar uma grana para poder dar o reforço ali do Bolsa Família, porque senão iria estourar o teto, iria estourar aí o arcabouço fiscal. Bolsonaro teve essas coisas não, ei, olha pra mim. Bolsonaro não teve essas coisas. Bolsonaro tinha, sabe o quê? Não era arcabouço fiscal, isso aí foi o Lula que derrubou e aprovou o arcabouço fiscal. Bolsonaro tinha o quê? Teto de gasto, não podia gastar. Entendeu? Não poderia gastar. Não poderia. Aí algumas pessoas não entendem. Por que o Bolsonaro não deu aumento para isso? Por que o Bolsonaro não deu aumento para aquilo? Essa reportagem aqui, ela tem a ver aqui com esta do INSS aqui. Eu esqueci de comentar com você, tá bem? Aqui, ó. O subtítulo: a Advocacia Geral da União ainda solicita a liberação de um crédito para a reparação das vítimas de fraudes. Para pagar o INSS, sabe o que eles querem ainda? Para pagar as vítimas do INSS, eles querem tirar da meta fiscal, do arcabouço fiscal ali. Já gastaram, já tem essa questão dos 320 e poucos bilhões, e ainda querem que o dinheiro que vai ressarcir o povo do INSS não entre na meta econômica. Sabe a tal meta de déficit zero e bababá? Então o que eles querem? Além desses 300 e poucos que já não estão, é mentir para si mesmo. É a mesma coisa de você pegar assim e falar: não, esse mês eu vou tirar o supermercado da minha despesa. Você, por exemplo, você que anota, né? Você que anota R$200 de combustível, R$300 de uma peça do carro, R$500 dali, mais 2.000 daqui, não sei o que. Aí você vai fazer o seguinte: suponhamos que a tua mulher vai fiscalizar a tua conta ou vice-versa. Aí você vai lá e vai apagar do relatório os 200. Os 500, os 2.000, digamos, que você gastou com alguma coisa. Não é mentir para si mesmo? Você gastou do mesmo jeito. Não é? O mais legal foi o STF deixando o Lula, para cumprir uma promessa de campanha, para dar reforço ao Bolsa Família, tirar o dinheiro ali da transição, da meta fiscal. Gente, eles só vão fazendo festa com dinheiro. Só vão fazendo festa com dinheiro. Só vão fazendo festa com dinheiro. Quem conhece gente assim, que não consegue administrar R$10? Você dá R$10 pra ele, passa 30 minutos e ai, tô sem dinheiro. Não consegue administrar 50 conto.
E o governo administra bilhões, né? Trilhões. E o que acontece? Essa semana vai ser uma semana de guerra, tá? Vai ser aí uma semana de guerra lá na Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, porque a questão é o IOF, tá bem? A questão é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O bicho vai pegar essa semana lá e você espera aí por novidades, a gente vai trazer no canal. Olha aí, mais um esquerdalho que faz parte aí da rede de influenciadores do L. Gil do Vigor critica aumento de impostos e fim de isenção de Haddad. Economista e influenciador digital afirmou que constantes mudanças na política tributária que transmitem a sensação de falta de planejamento. Não, você falou isso. E as bets que vocês fazem propagandas? Prepare aí que um dinheirinho não vai entrar para vocês mais. Tá? Prepare. Esses dias mesmos, eu estava aqui conversando e caramba, esses caras, por que eles ganham tanto dinheiro com o Instagram? Eu sei que é publi, que é fazendo uma publi, é publicidade. Mas eu fico pensando, eles vão fazer publicidade do quê? Que você não vê. Esse aí de vez em quando eu vejo, ele fez propaganda agora da Casas Bahia, não sei o quê, mas aí ele foi garoto propaganda, né? Ele foi lá e gravou, ganhou um cachê. Mas aí, ganha muito dinheiro. Aí, sabe de onde vem essa grana? É dessas... É Best, né? Eu esqueci o nome, é Best, né? São dessas Bests aí. Aí... o Lula ainda vai prejudicar você mais um pouquinho, tá bom, Gil do Vigor? Gil do Vigor, Gil do Vigor. Sabe quem tá puto com o Lula também? Aqui, ó. Os meninos do Vremeim, meus amores. Meninos dos Vremeim. Tão doido com Lula. MST vai pra cima do governo Lula e denuncia maquiagem nos dados da reforma agrária. Foram pra cima sem dó do descondenado. O Estadão tá destacando o seguinte, ó. Vamos entrar um pouco aqui na situação aí da guerra, né? O que está acontecendo lá no lá em Israel, da guerra, né? Entre Irã e Israel e Irã, tá bem? Enquanto isso, você vai metendo o dedo no like, vai compartilhando, levando pra frente todo o nosso conteúdo e também ajudando a gente com um Pix de qualquer valor. Faça isso, não esqueça do like aí, por favor, tá bem? Tá aqui embaixo, aqui, é só você colaborar com a gente aí e ajudar o Abordo Notícias. Em editorial publicado nesse domingo, dia 15, o jornal Estado de São Paulo afirma que o ataque de Israel ao Irã foi um ato de legítima defesa, necessário para conter a ameaça nuclear e garantir a segurança regional e global. Israel realizou na madrugada de 13 de junho uma operação aérea de grande escala contra alvos estratégicos no Irã. A ofensiva teve caráter preventivo e buscou impedir o avanço do programa nuclear iraniano. Por quê? Porque Israel detonou bombas ali em cima dos laboratórios, né, das indústrias ali onde eram produzidas bombas nucleares ali do Irã. Chegou a matar químico, engenheiro, aí líder disso, líder daquilo. Eu sei que Israel tá fazendo um limpa lá de todo jeito, tá bem? E o povo, olha aí, o povo estão, deixando o país, estão sendo obrigados a deixarem o país, hein? Eles estão sendo obrigados a deixarem o país. Olha isso, como estão o povo, isso é no Irã, olha aí, o povo tendo que sair, abandonar o seu país. Que triste, né? Você vê poucos carros chegando e olha a quantidade de carros, de veículos que estão deixando aí as cidades aí do Irã, tá? Há uma evacuação em massa, também de cidadãos americanos, cidadãos ali também, a própria Rússia, tá? A própria Rússia
Sinal que a Rússia não está tão assim apaixonada no Irã, hein? Diversas embaixadas, incluindo da Suíça e Rússia, foram notificadas para evacuação imediata. Observem que a Rússia não vai se meter. A China está quietinha, exatamente como é o plano. Os iatolás serão eliminados. Olha só, essa outra informação aqui para você. O Trump, ele barrou o plano de Israel para assassinar o líder do Irã. É o que afirma aí a agência de notícias Reuters. A decisão do republicano ocorreu durante a escalada de tensões entre os dois países do Oriente Médio. Se matar o líder aí, o que acontece, hein? Se matar o líder aí, o que acontece? O próximo vai querer encarar Israel? Ou vai dar uma cessada? Não tô, né? Quem sou eu também para impedir que Israel faça isso, né? O Trump tem o poder para isso, né? Trump tem o poder para isso. Não vai matar o cara, não. Lembram do presidente do Irã? O que aconteceu? Hã? Vocês se lembram do presidente do Irã? O cara meteu bomba lá em Israel. A Israel com o domo de ferro, né? Foi lá e fez a proteção. Um míssil caiu lá e machucou uma criança. Rapaz, rapidão caiu o helicóptero do cara, né? Há uma promessa sobre Israel. Há uma promessa. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar e abençoarei quem te abençoar. Há essa promessa. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Quem é cristão aí, quem é judeu sabe disso. Católico, aliás, cristão em todas as vertentes, né? Evangélicos, cristão, espíritas também aí, sabem que há uma promessa sobre o Estado de Israel. Pois é. Israel agora é um pequeno que destrói gigantes. Lembra do Davi e Golias? A história se repete. O Golias dessa vez é o Irã, que é gigante, e Davi é Israel novamente, meu filho. Israel já fez uma varredura em Gaza, e é engraçado que tá na Bíblia, né? Sabia? Deus mandando Israel tomar Gaza. Tem na Bíblia. Israel abriu mão de Gaza em determinado momento da história. Olha o problemão que encontraram, né? Netanyahu promete vingar a morte de civis causadas pelo Irã. Primeiro-ministro e presidente do país indicam escalada no confronto e pede apoio internacional. Ele já disse: nós estamos num momento difícil para o povo judeu. Ele alertou o seu povo. Nós vamos passar por uma fase difícil. Segundo ele, nós estamos em uma batalha existencial, ou seja, lutando pela existência, enfrentando um inimigo cruel que planeja a destruição. Foi o que disse Netanyahu. Nossos soldados e pilotos estão operando bravamente sobre os céus do Irã. E eu vou falar um negócio para você. Segundo ele prometeu dar uma resposta firme contra o Irã. Nesse domingo, no último domingo aí, ele falando que essa declaração ocorreu depois dos ataques que resultaram na morte de 13 israelenses. Se eu não estou enganado, esse número já atualizou para 14, tá bem? Desde o início do confronto, na última sexta-feira, dia 13. Ele se manifestou depois de visitar Bat Yam, na região metropolitana de Tel Aviv, a capital administrativa de Israel. Um míssil lançado pelo Irã atingiu um prédio na cidade na noite de sábado, dia 14, e deixou ao menos 6 mortos, incluindo 2 crianças. Alô, Lula! Cadê o Lula para dizer que o Irã tá matando as crianças israelenses? Hã? Cadê ele? Não aparece, né? Olha para que ele aparece aqui, ó. Brasil mantém crítica às ações de Israel em meio à escalada do conflito. O próprio Eduardo Bolsonaro postou uma imagem. Israel combate lá no Irã pontos estratégicos, áreas militares,
essas indústrias, né, lugares lá onde o Irã produz as suas armas químicas, né, as suas bombas atômicas, ok? E já o Irã mete bomba em área residencial. E o Lula, o que acontece? Não enxergou isso ainda. O Lula já está querendo romper laços aí com Israel na área militar. E é engraçado, tanto de bomba que o Irã está metendo em Israel, que o Lula também não está criticando, não. O Lula está, me desculpe a expressão, cagando e andando para Israel. Só que aqui no Brasil nós temos um patriota desses de primeira linha, desses que a gente sente orgulho. Sabe o que ele disse? Deus abençoe Israel. Foi o que Bolsonaro disse em meio ao conflito com o Irã. Ex-presidente e seus apoiadores adotaram uma postura pró-Israel, enquanto Lula manifesta um tom crítico. Tom crítico, né? É a reportagem aí da CNN. A gente sabe que vai muito além disso. Vai muito além disso. Tá bem? Nós estamos aqui numas rapidinhas aqui para você que acompanha o nosso programa. Que Deus abençoe Israel. É o que nós pregamos aqui nesse canal também. Carlos Bolsonaro é um dos possíveis candidatos ao Senado pelo estado de Santa Catarina. Bolsonaro já está trabalhando os nomes para o Senado e o nome do Carluxo vai entrar com tudo. Pulei a informação aqui, desculpe, tá bom? Não era do Cid não que eu iria falar. Urgente, o Carlos Bolsonaro vai ser então o possível candidato ao Senado pelo estado de Santa Catarina. Alô, estado de Santa Catarina, aquele abraço! Aquele abraço para vocês aí, né? Não são gaúchos, não, mas a gente trata aí como, né, meio, né, com essa minha voz quase de gaúcho, quase de gaudério, não é isso? Gente, falando em gaúchos, né? Deixar aqui a minha força ao agro, né? Parabenizá-los aí pela força, o agro gaúcho, destruindo tudo, quebrando, botando pra quebrar, tá? Ao longo da nossa programação aí, nós estaremos falando a respeito aí das manifestações do agro e dessa vez vai ser para quebrar mesmo, tá? Dessa vez o agro está preparando uma manifestação muito top lá no Rio Grande do Sul. Terça e quarta o bicho vai pegar e esse canal vai estar, ó, acompanhando tudo, ok? Vou estar acompanhando tudo e trazendo essas informações importantíssimas para vocês que gostam do nosso canal, para vocês que assistem o meu canal, sabem o quanto nós valorizamos aqui as manifestações do agro e um dos únicos canais aí, isso não faz esse canal mais perfeito não, né? Mas pelo menos nós estamos aí valorizando o agro e mostrando para vocês aí que acompanham o nosso canal, onde você estiver com a gente, beleza? Aqui tem um Pix para você colaborar, para você ajudar o nosso canal. 11 952 75 3898. Chegou até aqui, comenta. Pix para o Gordinho. Bora lá, meus amores. Comente. Pix para o Gordinho. É só comentar, é só comentar. Pix para o Gordinho. Mesmo se você não for contribuir, comente. Pix para o Gordinho. O Gordinho precisa de você, então mande o Pix aí pro Gordinho. 11 952 75 3898 para você ajudar o nosso canal e fortalecer o nosso programa onde você estiver com a gente, é claro, sempre conectados, ligados aqui. Se inscreva, ative as notificações e fortaleça o nosso ideal aqui.